Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o capítulo 101, e nós vamos ler o verso de número 6, e nós vamos falar sobre o tema fiéis depositários de Deus. A nossa introdução praticamente ela está toda aqui na pastoral desta manhã, deste dia. O nome fiel depositário, e o texto que nos serve de inspiração é o mesmo Salmo 101, verso de número 6. Durante todo o dia de domingo, tanto hoje pela manhã quanto pela noite, nós estaremos falando sobre fidelidade. Então, cantamos sobre fidelidade, lemos a Bíblia sobre fidelidade e iremos fazer a última meditação sobre o assunto fidelidade com o tema fiéis depositários de Deus. Os irmãos podem ficar sentados. O texto diz assim, Salmos, capítulo 101, verso 6: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Amém, irmãos? Amém. Deus aplique então essa palavra no nosso coração, no nosso entendimento e no nosso viver diário. Você é fiel? Faça assim um exame na sua vida e responda essa pergunta. Comumente, quando se fala de fidelidade, as pessoas reivindicam uma fidelidade de Deus para ela. Comum vermos nos carros, Deus é fiel. Então as pessoas falam muito da fidelidade de Deus e pouco da fidelidade própria. Isso me faz lembrar Jó. Quando Satanás se apresentou diante de Deus, Deus perguntou a Satanás: de onde vens? E ele disse: de andar e de rodear pela terra. Deus disse: vistes o meu servo Jó, que não há homem na terra igualmente a ele. Jó era um depositário fiel de Deus. Jó era fiel. E nós somos fiéis, nós temos sido fiéis. A sua fidelidade a Deus é condicionada a alguma coisa? Para eu ser fiel a Deus, precisa que Deus me abençoe? Para eu ser fiel a Deus, precisa que a igreja me beneficie em alguma coisa? Para que eu seja fiel a Deus, é preciso que, por exemplo, o país esteja também economicamente bem, politicamente saudável, as condições externas, interferem na sua fidelidade a Deus? Ou você é fiel a Deus incondicionalmente? Fidelidade é o termo de origem latina fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Fidelidade é uma das características de Deus, que significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos.
E Deus também espera que os seus filhos expressem a mesma fidelidade em relação a Ele. A fidelidade pode ser representada pela simbologia das flores. Eu me lembrei da irmã Lídia, né? As flores, de cor vermelha, como as gérberas, as tulipas, os crisântemos, as rosas, entre outras, representam o amor, a paixão, mas também a fidelidade. É muito interessante isso, que na Idade Média, as noivas casavam-se de vermelho, simbolizando que amavam os seus maridos e que eram fiéis. Então, vermelho é um símbolo da fidelidade. A expressão inglesa wireless fidelity ou Wi-Fi, que significa fidelidade sem fio, refere-se a uma tecnologia da comunicação transmitida através da frequência de rádio ou infravermelho, que permite o acesso à internet estando o dispositivo móvel dentro da área de abrangência da rede. A expressão Hi-Fi é uma abreviação de High Fidelity, que significa alta fidelidade, e era uma característica de alguns aparelhos de som, indicando que o som reproduzido é fiel ao original. Deus espera que a nossa fidelidade a Ele seja Hi-Fi, seja fiel ao original. O original é Deus. A mesma fidelidade que Deus tem para conosco, nós devemos ter também para com Deus. Devemos ser fiéis ao original, como o som Hi-Fi, né? Deus espera que a nossa fidelidade seja de alta qualidade original, e Deus espera que também seja Wi-Fi, sem fios, seja rápida, sem empecilhos, sem hábitos, né? Porque nós somos infiéis muitas vezes, mas nós somos extremamente inteligentes e criativos. Aí a gente diz uma série de álibis, pensando que engana Deus. Mas a gente não, quem pode enganar Deus não? Quem pode se esconder de Deus? Né? Então, nós somos, meus irmãos, e devemos ser fiéis depositários de Deus. E fiel depositário é ser depositário de bens, ou de segredos, ou ainda de valores morais e espirituais de alguém. E nesse caso, nós somos de Deus. Nós somos depositários dos mandamentos e da ética de Deus. A palavra depositário é originária do latim deponere, que significa a pessoa a quem se entrega ou a quem se confia alguma coisa em depósito. Nós somos depositários de Deus, depositários dos mandamentos, da ética de Deus. E ao negligenciarmos tais mandamentos e tal ética, nos tornamos depositários infiéis, que são indivíduos que ficaram responsáveis pela guarda de um bem que não lhes pertenciam e deixaram que este bem desaparecesse porque tenha sido roubado. O depositário fiel, de depositários fiéis, passarão a ser depositários infiéis. E Deus procura depositários fiéis para que sirvam a Ele. O salmo que lemos diz: os fiéis da terra eu procurarei para que me sirvam. Meus amados irmãos, a pergunta: você tem sido fiel?
igreja, nós temos sido fiéis. A fidelidade, ela carrega dentro dela outros elementos. Por exemplo, a irmã Alessandra falou aqui com muita propriedade, né? Falar com o irmão Nunes, que gosta dessa palavra, né? Propriedade. Falou com muita propriedade. Quem ama é fiel. Quem não ama não é fiel. Muito amor, muita fidelidade. Pouco amor, pouca fidelidade. Nenhum amor, nenhuma fidelidade. Então, ser fiel é uma qualidade de quem ama, meus irmãos. Uma esposa, um esposo, não pode dizer que ama e ao mesmo tempo ser infiel. Ou pode? Ou tem condições de fazer isso? Não tem como, meus irmãos. É uma incongruência. Não tem como isso ser verdadeiro. Ou seja, amor e infidelidade, quando um é falso, o outro necessariamente é verdadeiro. Não tem como ser verdadeiro ao mesmo tempo. Ou ser falso ao mesmo tempo. Então, quando nós falamos de fidelidade, existe algo dentro da fidelidade que é a lealdade. Você é leal aos seus amigos? Você é leal à sua família? Você é leal à sua igreja? Você é leal aos seus filhos? Lealdade faz parte da fidelidade. Lealdade corresponde, meus amados, a uma maturidade emocional e espiritual que desenvolvemos nos relacionamentos. Então, na medida em que nos relacionamos de um modo saudável, maduro, responsável com as pessoas, nós nos tornamos cada vez mais pessoas leais. E isso não é diferente da nossa relação com Deus. Se o seu relacionamento com Deus não é saudável, não é um relacionamento maduro, crescido, robusto, vai ser pouco leal a Deus. Então, a lealdade é produto da fidelidade que se transforma nas relações emocionalmente, meus irmãos, amadurecidas. Geralmente, quem é leal murmura pouco, reclama pouco, né? E quem não é leal reclama muito. Então esse é um parâmetro. Você tem reclamado muito de Deus? Se você tem reclamado muito de Deus, está faltando maturidade no relacionamento que tem desenvolvido com Deus. Lealdade, meus irmãos, a lealdade também é uma questão moral. É uma das bases para um relacionamento saudável, sincero e honesto entre duas pessoas. A segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 2, diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então Paulo chama Timóteo, para uma responsabilidade de criar na vida da igreja uma relação
relação de lealdade e uma relação saudável e madura. Quando ele diz, olhe, Timóteo, tudo que você tem ouvido do Evangelho, você é depositário dessa revelação de Deus, você deve confiar isso a homens fiéis, a homens que sejam leais, a homens que possam traduzir fielmente a verdade do Evangelho para outros, para que assim, outros sejam alcançados e outros também cresçam e outros também sejam fiéis a Deus. Deus espera que sejamos leais, que sejamos maduros nos nossos relacionamentos com os outros, com outras pessoas e também com Ele. E não existe fidelidade sem lealdade, pois toda fidelidade é fruto de um relacionamento saudável e amadurecido. Então, Deus espera, meus irmãos, que a gente cresça. Essa é a estatura de varão perfeito, a medida da estatura de Cristo, que tinha um relacionamento saudável com o Pai e que foi fiel em tudo em seu relacionamento com Deus. Há outro elemento que faz parte da fidelidade é a sinceridade. Então tem pessoas que pensam que ser sincero é dizer tudo que vem na boca, é dizer tudo que pensa. Tem gente que acha que sinceridade é isso, e não é isso não. Sabe por que Jesus disse a seus discípulos? Olha, eu tenho muitas coisas ainda para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar. Eu ainda teria muita coisa para falar, mas vocês não vão poder suportar. Jesus não falou tudo, Então, nós temos assim, a gente tem muitas deturpações, de entendimento das coisas, como a palavra humildade, a gente confunde com humilhação, como perfeição, a gente confunde com perfeccionismo, e sinceridade, a gente confunde também sinceridade. Pensa que ser sincero é falar tudo que vem à cabeça. Não, eu sou uma pessoa muito sincera, eu falo o que eu penso. Você vai ter muitos problemas na vida se você fizer isso. Aliás, eu até vou dizer uma coisa a você: se você é assim, você tem poucos amigos, pouquíssimos. Eu me lembro que o Fantástico desenvolveu um quadro uma certa vez. Quem fazia esse quadro era o ator Luiz Fernando Guimarães, o super sincero, Não sei se vocês não lembram disso. Eu achava aquele quadro muito interessante. O super sincero, ou seja, ninguém conseguia trocar com ele 2 palavras, porque ninguém suportava. Então, quando se fala de fidelidade, se fala de lealdade, primeiramente se fala de amor, como a irmã Alessandra colocou, mas de lealdade e de sinceridade. Fiel, meus irmãos, é também um adjetivo, de 2 gêneros, que significa leal, que significa sinceridade, tem dentro dele, desses elementos, integridade, e é aquele que age, ser sincero, ser fiel, é aquele que age, com fidelidade, que cumpre as suas promessas. Ser sincero, são as pessoas que cumprem as suas promessas. Não é falar o que vem à cabeça, não, ou falar o que quem tem, porque você pode falar uma coisa e não poder cumprir
com o que você fala, né? Com o que você promete. Sinceridade é, sobretudo, ter essa condição. Fiel e sincero é aquele que não muda em seu comportamento, que é firme, que é constante e que é perseverante. É um amigo certo, ou aquele que mantém ligações amorosas e sinceras. Sincero é aquele que não falta com a verdade, né? É aquele que não falta com a verdade. A expressão é aquela pessoa que não mente, é aquela pessoa que não lida com a mentira. Não é aquela pessoa que fala que vem à cabeça, não. Só quem fala o que vem à cabeça, ele é o quê? Precipitado. Aí eu brinco lá no seminário, né? Eu digo, calouro é a arte de ser precipitado. Porque calouro fala o que vem à cabeça, né? O que vem na mente, o calouro despeja. Então, a gente confunde. Então, falar o que vem logo na cabeça não é ser sincero, não, é ser precipitado. Então, fiel é aquele que não é precipitado, é aquele que é sincero. E sincero é aquele que não falta com a verdade, é aquela pessoa que não anda mentindo. E a Bíblia diz o que, meus irmãos, da mentira? Quem é o pai da mentira? É o diabo. E a Bíblia diz que ele é o pai da mentira porque ele mente desde o início. Então, Satanás não é uma pessoa sincera. Não tem sinceridade. A expressão também é usada ainda quando se faz referência ao que é idêntico. Ao que é idêntico, né? Que é praticamente uma cópia. E como fiéis, devemos ser a imagem e semelhança de Deus. Então, ao nos entender como imagem e semelhança de Deus, queremos repetir a moral divina na nossa vida. O ideal da moral humana é a mesma de Deus, meus irmãos. Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é santo. E Deus espera que os homens também sejam. Vejam só o que diz a primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versos de 15 a 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Fiel é também um substantivo de dois gêneros, quando se refere ao seguidor de uma doutrina ou ao membro de uma igreja. É aquele que professa uma religião e que tem um perfeito relacionamento com Deus. Então, ser fiel depositário de Deus é ter um relacionamento santo e sincero com Deus. Mateus capítulo 5, verso 48, são palavras de Jesus Cristo: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O texto não fala de perfeccionismo, fala de perfeição. Viu, irmãos? Assim como Deus é perfeito como Deus, nós devemos ser perfeitos como homem. E concluindo, quem é capaz de ser infiel a Deus, não será fiel a ninguém. Uma pessoa que acha que pode enganar o seu Deus, uma pessoa que entende que pode ser infiel ao seu Deus sem o seu Deus saber, uma pessoa que se ilude a tal ponto
ele não é fiel a ninguém. A nossa relação com Deus determina como será a nossa relação com as pessoas. Se você costuma ser dissimulado diante de Deus, é assim também com as pessoas. Diga-me como é o seu Deus, e eu lhe direi quem você é. Isso é. Agora, irmãos, quando nós entendemos que vir à igreja, ler a Bíblia, chamar uma pessoa de irmão ou de irmã é uma coisa séria, é algo sério, então a gente pensa assim. Mas quando a gente entende que esse negócio de ser crente é apenas uma maneira, não é? Uma maneira de eu me colocar no mundo e ter algum tipo de relação com as pessoas simplesmente, eu vou achar que vale tudo. Eu vou entender que algumas coisas é até implicação do pastor, né? E que a Bíblia também não é tão rígida assim, não. Eu vou achar que as coisas são sempre do jeito que eu penso. E aí, ser fiel e ser infiel, tanto faz. Né? Quem não consegue ser fiel quando guarda pequenas coisas e valores, será infiel também no muito e nas grandes coisas. Uma vida de fidelidade se constrói observando a palavra de Deus. Sem comunhão com Deus e com sua palavra, ninguém constrói uma vida de fidelidade. Outro empecilho a uma vida de fidelidade acontece quando amamos mais as coisas do que as pessoas e quando ambicionamos posições, sucesso pessoal e dinheiro, abrimos caminho para uma vida de infidelidade de todo tipo e gênero. Deus nos chamou para a sua perfeição. Filipenses 3,12 diz: não que já tenha alcançado porque seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Isso é Paulo dizendo: eu não sou perfeito, mas eu prossigo nesse alvo, né? Eu tenho como objetivo a minha vida, e como objetivo isso. E quando ele escreve a Timóteo, capítulo 3, verso 17, ele diz: para quê? Porque, Timóteo, eu tenho orientado você nessas questões, né? Principalmente aqui, capítulo 2, do verso 2, quando ele diz que é para que ele tome outros homens fiéis depositários da revelação de Deus, para que ensinem a outros, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, irmãos, a vida cristã, ela não pode ser vivida de qualquer maneira, não. Paulo segue, né? Parábola dos 10 talentos. Todos foram depositários de um bem, mas aquele que tinha um talento, ele pegou o talento e enterrou. E a parábola diz que ele foi um servo mau e infiel. Ontem eu conversava com o pastor Delcio, pastor Delcio e Samuel, né? Um amigo nosso. E ele botou aquela história, né, Delcio?
do pai dele, que é uma história que nos interessa bastante, uma história que diz muito daquilo que Jesus falou. Que se você fizer somente o que se manda, você ainda é um servo infiel. Mas se você vier para a igreja de manhã e de noite, se você evangeliza, se você é fiel nos dízimos e nas ofertas, se você trata bem as pessoas, se você é sincero nos seus negócios, não faz mais do que a obrigação. Deus espera ainda que você faça mais. Porque se você fizer somente o que é requerido, se a gente fizer somente o que é requerido de nós, ainda somos servos inúteis. Aí o Samuel contava uma história de seu pai, que mandou que ele comprasse uma vassoura. Ele chegou lá, simplesmente voltou, não viu vassoura, voltou e disse: pai, não tem vassoura onde o senhor mandou que eu comprasse, não. Ele disse: você é uma pessoa inútil, porque só tem vassoura ali, não tem outro lugar, não. Ele disse: eu não esperei, pastor, nem que ele concluísse. Eu peguei o dinheiro de volta e fui embora. Cheguei lá, trouxe tudo sobre vassoura. Meu pai disse: agora sim, agora certo. É assim, é isso, irmãos, que Deus espera de nós. Ser fiel é você fazer ainda o que não se mandou você fazer. Deus espera que a gente faça tudo isso e ainda faça muito mais. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, vocês não podem herdar o reino dos céus. O nosso Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ainda falta entrega aqui do certificado, né, irmãos? A nossa secretária sempre aí, sempre fiel. Mas fica aí, é tão bonito. Chame aí, Eunice, para receber. Isso. Bom, é rapidinho isso, né? Eu quero convidar a mãe de Thais Lani para receber o certificado de apresentação do seu bebê. Ela se chama a Laís, né? A mãe e o bebê Thais Lani. Quero o certificado de apresentação do seu bebê. Amém. E o pastor Delcio, de orar ao Senhor, depois da oração nós estaremos retornando às nossas casas. Amém.
aqui.